No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é quarta-feira, 19 de maio de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Com pente fino e prova de vida, INSS volta a bloquear benefícios. Saiba o que fazer. Descaso com a pandemia escancara a perda na renda das famílias e mortes de trabalhadores. E ainda, STF julga nesta quinta-feira se sindicatos podem negociar em caso de demissões coletivas. Confira a partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Brasil ficou mais pobre durante a pandemia. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, revela que o país ficou mais pobre em 165 bilhões e 800 milhões de reais devido às mais de 400 mil mortes, ou às quase 400 mil mortes, se considerado o período de março de 2020 a abril deste ano. Já uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, acompanhou o impacto econômico das mortes de 301 mil idosos acima de 60 anos, que muitas vezes são os únicos provedores de suas famílias. Em 13 meses de pandemia, essas mortes resultaram em 3 bilhões e 800 milhões retirados de circulação da economia. Para a secretária de Saúde do Trabalhador da CUT, a Madalena Margarida Silva, esses números revelam que é inaceitável a condução do governo frente à pandemia que tem levado o Brasil ao aprofundamento das desigualdades sociais, com mais de 27 milhões de brasileiros e brasileiras na linha da pobreza, com o aumento da fome e do desemprego. Ela diz que é preciso que o governo federal, articulado com estados e municípios, atue de forma mais eficiente no combate ao vírus e que invista nas compras das vacinas para imunizar a população. E mais números. Um recente boletim, o Boletim Emprego em Pauta, do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, mostra um aumento, em média, de 71,6% no número de desligamentos por mortes de trabalhadores contratados via CLT, passando de 13.200 para 22.600, isso entre os primeiros trimestres de 2020 e 2021. 71,6% é a média entre as categorias. Só entre os caminhoneiros, por exemplo, de cargas não tóxicas, essa categoria, ou o recorte específico da categoria para cargas não tóxicas, aumentou 110%. Entre enfermeiros, aumentou mais ainda, 116%. E entre médicos, 204%. Direitos. Aposentados e pensionistas do INSS têm que fazer prova de vida. A medida tinha sido suspensa no ano passado para evitar o aumento da contaminação e das mortes por Covid-19 no país. Agora o governo Bolsonaro endurece a regra. O governo vai também fazer uma nova operação pente fino para cortar benefícios como auxílio-doença e aposentadorias por invalidez. Isso para gerar uma receita de 2 bilhões e meio de reais nos cofres da União. A ideia é não estourar o teto de gastos da Previdência, em torno de 707 bilhões anuais, independentemente dos milhares de brasileiros que vão ser jogados na miséria. Esse valor, os 2 bilhões e meio, segundo o pesquisador da Universidade de Brasília, a UNB, ele é especialista em previdência, o Remígio Todeschini, esse valor pagaria por um ano o auxílio-doença para 20 mil famílias se cada segurado recebesse em torno de R$ 1.500 mensais. A situação fica crítica. Remígio questiona o seguinte: num momento em que há mais de 14 milhões de desempregados, essas pessoas doentes vão encontrar emprego onde? Milhares de famílias brasileiras têm como única fonte de renda a aposentadoria ou então o benefício social. Então, ele diz, deixar essas pessoas sem nada é crueldade com os pobres. O governo não atenta para o detalhe de que o benefício previdenciário ajuda a reduzir a pobreza porque é a maior distribuição de renda que um país oferece. Agora, falta uma campanha de alerta sobre essas medidas, do pente fino e também sobre a prova de vida dos aposentados e pensionistas. Quem tem aposentado em casa já ouviu falar que vai ter pente fino, por exemplo, que vai ter que fazer prova de vida?
Quem noticia, na verdade, somos nós, a imprensa, que vai atrás da informação para poder prestar serviço para o cidadão. Esse corte no pagamento de benefícios pode afetar especialmente aposentados mais pobres que não têm acesso a essa informação. Eles moram em lugares mais remotos do país, recebem no máximo um salário mínimo de aposentadoria, ou seja, o governo não cumpre com a sua obrigação de informar amplamente, claramente, os aposentados e pensionistas sobre a necessidade de fazer prova de vida ou submeter-se ao pente fino para manter os benefícios. E isso, quem diz, é o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas. Ele diz que isso não pode ser feito apenas com alertas nas telas de computadores ou nos caixas eletrônicos, apontando para a necessidade de uma campanha realmente mais ampla, né? Ou seja, não basta ir lá no caixa eletrônico na hora de sacar o dinheiro e ter lá uma mensagem, né? Muitos trabalhadores vão receber na boca do caixa, inclusive, não usam o terminal, portanto, não são alertados sobre a necessidade de fazer a prova de vida nas agências onde recebem o benefício, diz o Carlos Gabas. A prova de vida pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou então agendando pelo telefone 135, que é a central de atendimento do INSS. O segurado deve digitar o número da opção Entrega por Documentos por Convocação. O atendimento eletrônico e lá na gravação vai falar, digite um número para entrega de documentos por convocação, esse número que tem que ser digitado na hora. O envio dos dados pode ser feito em urnas que estão localizadas nas portas das agências da Previdência ou na entrega direta para o atendente da unidade. Quem foi notificado vai ter 60 dias para apresentar os documentos exigidos. Eles podem ser encaminhados pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS ou então, como a gente disse, de forma presencial em uma das agências. Quem recebe por conta corrente em banco, que tem o crédito em conta corrente, deve fazer também na agência bancária. Agora, quem é que corre o risco de bloqueio ainda neste mês de maio? São os beneficiários que foram selecionados para comprovação digital por reconhecimento facial e ainda não fizeram isso. Eles vão ter o pagamento bloqueado ainda neste mês de maio. Quem foi convocado a fazer a prova de vida em fevereiro do ano passado, antes, portanto, da pandemia ser decretada, deve ficar atento porque termina também nesse mês de maio a obrigação dessa comprovação, ou seja, ir lá comprovar, fazer a comprovação da prova de vida. Segundo o INSS, 160 mil pessoas estão nessa situação. Agora a gente vai dar aqui um calendário, né, de acordo com o mês de vencimento, aquele mês tradicional que todo aposentado e pensionista faz a prova de vida. O novo calendário fica da seguinte maneira: se o mês de fazer essa prova de vida venceu em 2020, nos meses de março e abril, o novo prazo é junho. Então, se você tinha que ter feito a prova de vida em março e abril do ano passado, tem que fazer em junho desse ano. Quem deveria ter feito em maio e junho do ano passado deve fazer até o mês de julho. Quem deveria ter feito em julho e agosto do ano passado, o novo prazo é agosto deste ano. Quem deveria ter feito em setembro e outubro, o novo prazo é setembro deste ano. Se a prova de vida teria que ter sido feita em novembro e dezembro de 2020, ano passado, o novo prazo é outubro. Agora, aí a gente já vai para o mês de janeiro de 2021, né? Se a prova de vida venceu em 2021, em janeiro e fevereiro, o novo prazo é novembro. E março e abril, se a prova tinha que ter sido feita nesses meses, março e abril, o novo prazo é dezembro. Notícias. Os presidentes da CUT, da UGT, da CTB, Força Sindical, CSB e NCST, as Centrais Sindicais Brasileiras, enviaram um ofício ao presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, o Luiz Fux, defendendo que os sindicatos negociem em caso de demissão em massa para evitar mais prejuízos e tragédias para os trabalhadores e para o país. Os ministros do STF podem decidir ainda nesta quarta-feira, hoje, se as demissões coletivas poderão ser feitas sem que as empresas negociem antes com os sindicatos que representam as categorias que correm risco de demissão. Para o advogado da CUT Nacional, sócio do escritório LBS, especializado em advocacia trabalhista e sindical, o José Eymar Loguerço, a reivindicação dos sindicatos por uma decisão favorável ao trabalhador se justifica porque é uma demissão coletiva, além de traumática, tem repercussão em áreas como a economia, a política e a área social também, né? Ele diz que qualquer demissão é traumática, mas as demissões coletivas são muito mais dramáticas, inclusive, porque atingem grupos inteiros, né? Às vezes cidades
uma grande cadeia produtiva. A gente tem, inclusive, o exemplo da Ford, que fechou recentemente as fábricas no Brasil. A gente viu as consequências disso para as economias locais, né? O José Aimar Logerso diz que é nesse momento que o papel do sindicato se revela da maior importância. E ainda diz que em todos os países em que se pratica a negociação antes de se efetivar as dispensas, os resultados são menos traumáticos para todos. Quando não se consegue reverter no todo ou em parte as dispensas, os sindicalistas conseguem verbas compensatórias, seja por meio de indenização ou por extensão de benefícios da saúde, a requalificação profissional, programas de recolocação. O julgamento do caso estava marcado para o dia 13, mas foi adiado para esta quarta-feira. O caso em pauta no STF é o da Embraer, que em 2009 demitiu 4.200 trabalhadores na cidade de São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo. Só que a decisão dos ministros ganha mais importância agora porque vai ter jurisprudência em todas as ações sobre o caso. Isso quer dizer que os tribunais de justiça do trabalho vão ter de basear as suas decisões no que foi definido pelos ministros do Supremo ou no que for definido pelo Supremo nesta quarta-feira. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição. Acesse o portal da CUT, cut.org.br, fique bem informado sobre as notícias de política, economia, mundo do trabalho, cut.org.br, também as redes sociais, CUT Brasil no Facebook, no Instagram e no Twitter. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima edição. Até lá!